Graça e paz, igreja. É uma alegria estarmos aqui novamente na casa do Senhor. E é uma alegria ver todos aqui também. O Senhor está muito feliz com vocês. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos iniciar com a oração. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, por este momento na Tua casa, onde possamos aqui, Senhor Deus, fazer o melhor para o Senhor, onde estaremos louvando e engrandecendo o Teu santo nome, para que o Senhor possa receber a Tua ministração e a Tua mensagem com excelência, Pai. Abençoe o pastor também que estará trazendo a Tua mensagem, Senhor Deus, para edificar os nossos corações, e está recebendo o Teu Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Abençoe, ó Pai, a todos que estão aqui. Abençoe também, ó Pai, a todos que estão nos assistindo em sua casa. Que você esteja em nosso meio também, em nome de Jesus. Que neste momento de louvor, de adoração, você possa se prostrar diante do Senhor com esse primeiro louvor que se chama Se Eu Me Humilhar.
grande é o Senhor. Ele é muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o Santo Monte, em nome de Jesus. Próximo louvor, Espírito em Verdade. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá estar colocando no gasofilácio. Você que está em casa também nos assistindo, pode também ofertar via transmissão eletrônica. No final desse vídeo vai estar aparecendo os dados bancários da igreja para que você possa dizimar e ofertar também para a obra do Senhor. Te adoramos.
estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito e verdade, em espírito e verdade. Te adoramos, te adoramos, em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas que foram colocados no teu altar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa vida, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Obrigado, Senhor Deus. Receba, Senhor Deus, todo louvor, toda adoração, todo dízimo e toda oferta, que o Senhor multiplique, Pai, sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu passo a palavra ao pastor Lúcio. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É bom estarmos juntos para louvar o Senhor, para engrandecer ao Senhor, para aprender do Senhor e no Senhor, que é o condutor das nossas vidas. Hoje é o último capítulo da nossa série de mensagens, uma série de 4 mensagens aí, intitulada Repensar para Recomeçar. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto, de recomeçar um aspecto da nossa vida que talvez você precise, talvez eu precise, ou talvez alguém que você conhece precise recomeçar, que é a relação com o outro. O texto que nós vamos ler, ele, logo no começo ali, tem uma pergunta que é direcionada a Jesus. A pergunta é: quem é o meu próximo? Você já parou para pensar nisso? Quem é o seu próximo? E como você deve conduzir a sua relação, o seu relacionamento com o seu próximo? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, nós vamos ler os versículos 25 a 37. Lucas 10, de 25 a 37.
Evangelho de Lucas, capítulo 10, de 25 a 37. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus. Esse aqui é o vulgo migué, né? Ele deu um migué para Jesus ali. Quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual destes, Jesus volta a se direcionar àquele especialista da lei, qual destes você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela palavra do Senhor que nos instrui. Obrigado pela palavra do Senhor, que é manual para a nossa vida, Deus. Abençoa esse momento, abençoa esse tempo de meditação na Tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos estar com a nossa mente, o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor deseja falar e trabalhar em nós. E que isso se externalize na nossa vida, na nossa caminhada cotidiana, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Alguns detalhes do texto que são importantes para a gente entender um pouco melhor aqui. Jesus está conversando com um especialista da lei. Esse especialista da lei, ele era judeu, ok? Obrigado, meu amor. Ele era judeu. Ele pergunta para Jesus quem é o próximo. Essa pergunta vem em decorrência de uma outra pergunta que ele faz a respeito de herdar a vida eterna. E Jesus então passa a contar essa parábola. E Jesus fala que certo homem descia de Jerusalém pela estrada de Jericó. Olha só, vamos voltar um pouquinho aqui no texto. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Provavelmente esse homem também judeu, porque ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, e provavelmente ele tinha ido ao templo adorar a Deus, e estava voltando. Ele foi atacado por bandidos e foi deixado ali quase morto. Ele não conseguia sair do seu lugar, ele estava caído. Vem então um sacerdote, o texto diz também que ele descia de Jerusalém.
E vem também, após o sacerdote, um levita pelo mesmo caminho, ou seja, ele descia de Jerusalém pela estrada de Jericó. Isso significa que aqueles homens tinham acabado de sair da igreja. Eles tinham acabado de sair do templo. Eles tinham acabado de voltar de um ato de adoração ao Senhor no templo. E eles vêm então descendo pela estrada de Jerusalém, pela estrada de Jericó ali, vindo de Jerusalém. Essa informação é importante para nós, porque esse texto nos mostra dois olhares para o próximo. Dois olhares em relação ao outro. Num primeiro olhar, nós vemos, primeiramente, esse especialista da lei. O olhar que esse especialista da lei tem para o outro é um olhar de tentar não perceber o outro. O que ele faz com Jesus? Ele desconversa, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Esse olhar do especialista é um olhar das desculpas. Não, eu não estou fazendo isso porque eu não sei quem que é. Eu não estou agindo da maneira como eu deveria com o meu próximo, porque quem é o meu próximo? Quem é? Já ouviu aquele ditado, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa? É mais ou menos esse o caso desse especialista da lei aqui. Ele não queria, então ele está arrumando desculpa. Como eu disse, ele está dando migué. Quem é meu próximo? Não sei quem é meu próximo. Ele era um especialista da lei. Esse homem sabia o Antigo Testamento inteiro de cor. Ele sabia quem era o próximo dele. Ele sabia, mas ele não queria agir em relação a esse próximo. Esse primeiro olhar também nos mostra outros personagens, como por exemplo, o sacerdote. O sacerdote que havia acabado de adorar a Deus no templo, provavelmente, e está descendo pela estrada de Jericó, vê aquele homem caído, mas não tem uma ação em relação àquele homem. O sacerdote o vê e passa de largo. Ele não se importa com aquele homem que estava ali quase morto. Ele não se importa com aquele homem que estava ferido, que precisava de ajuda. E ele achava que estava tudo bem isso, porque ele tinha acabado de adorar a Deus. Mas aqui a gente tem que entender que a adoração não é simplesmente um ato, mas um estilo de vida. Você adora a Deus na forma como você trata o outro. Você adora a Deus na forma como você trata o seu patrão no seu trabalho. Você adora a Deus na forma, inclusive, como você trabalha. Você adora a Deus na forma como você se que você se relaciona com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. Você adora a Deus na forma que você investe o seu dinheiro. Você adora a Deus, eu poderia falar aqui o dia inteiro a respeito disso. Adoração não é simplesmente um ato, adoração é atitude, é estilo de vida. Um estilo de vida de adoração. E aquele sacerdote não tinha isso, esse sacerdote da história de Jesus. Ele achava que por ele ter ido à igreja ou ao templo, estava tudo certo, e que ele não precisava mais fazer outra coisa em relação a isso. Transferindo para hoje, seria a pessoa que vai na igreja no domingo, e aí ela fala, bom, agora a semana eu posso viver do jeito que for. E aí fala mal das pessoas, faz fofoca, aí trabalha enrolando no serviço, trata mal o patrão, trata mal os colegas de trabalho, trata mal o amigo, a amiga, o cônjuge, os filhos. Essa pessoa não entendeu nada a respeito do que é adoração. Essa pessoa é semelhante àquele sacerdote que acha que por ir ao templo já está legal e depois ele pode fazer o que ele quiser com a vida dele. E aí, transferindo para hoje de novo, essa pessoa volta na igreja no outro domingo, aí vem, levanta a mão, ou vai, levanta a mão, canta, ouve, mas na segunda-feira continua com a mesma rotina.
também tem o levita. O levita, ele era responsável por vários serviços no templo. E aqui também tem uma questão de adoração a Deus. O levita, ele se responsabilizava, é interessante porque hoje o pessoal chama a pessoa do louvor de levita, né? Mas os levitas tinham várias funções dentro do templo, que não simplesmente cantar ou tocar instrumentos. O levita servia no templo. E trazendo para hoje, pode ser aquela pessoa que acha que o fato dela servir a Deus, servir na igreja, desempenhar um determinado ministério, é suficiente para que ela não precise olhar para o outro, para que ela não se importe com o outro. É aquela pessoa que diz que a tarefa é mais importante que as pessoas, e ela descarta as pessoas, então, para que as tarefas sejam concluídas. Esse é o levita. Esse é o levita. E tudo isso faz parte desse primeiro olhar. O olhar daquele especialista da lei que arruma uma desculpa para não enxergar o outro. O olhar do sacerdote que acha que a adoração tem a ver simplesmente com aquilo que ele faz no templo e depois ele não olha para o outro. E o levita, que acha que desenvolve ou desempenha um papel no templo, mas saiu dali da porta para fora, ele também não tem um olhar para o outro. Graças a Deus o texto não termina aqui. O texto continua e nos mostra um segundo olhar. E esse segundo olhar, ele vem a partir de uma pessoa muito inusitada, um samaritano. Samaritanos e judeus não se davam. Não se davam. Samaritanos e judeus não andavam juntos. Se um judeu estivesse comendo e passasse a sombra de um samaritano pela sua comida, o judeu jogava a sua comida fora. Os judeus odiavam os samaritanos. A gente pode usar essa expressão. Os judeus odiavam, eles não suportavam os samaritanos. E Jesus está ensinando um judeu mestre da lei, falando a respeito da atitude de um samaritano, que é a pessoa que ele mais odiaria. A atitude desse samaritano, ela vem recheada de compaixão. Ele percebe o outro. Vamos olhar para o texto mais uma vez. Versículo 33. Veio um samaritano e ao ver o homem, teve compaixão dele. Se compadeceu daquele homem, se preocupou com o estado que aquele homem estava. Teve compaixão. Compaixão não é simplesmente ter dó. Ah, tadinho. Ó, que pena. Compaixão é um sentimento que te move à ação. Assim como aconteceu naquele caso. Ele se importou com aquele homem. Ele olhou para a situação daquele homem e falou, poxa, esse negócio não pode ficar assim. Esse homem está ferido, se ele continuar assim, ele vai morrer. E o que ele faz? Ele toma uma atitude. Ele vai então até esse homem. Nós podemos ver aqui então que ele age primeiro com compaixão. Segundo, o samaritano, ele age com altruísmo. O que significa altruísmo? Altruísmo é a atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração os seus interesses particulares. Aquela estrada era uma estrada perigosa. E a gente percebe isso porque atacaram aquele homem, roubaram ele, levaram as coisas e deixaram ele semi-morto. Era uma estrada perigosa. O samaritano, ele sabia que aquela estrada era perigosa, ainda mais pelo que tinha acontecido ali. Mas ele abre mão, ele corre risco ali, por causa do outro, porque ele se importa com aquele que está caído ali. E ele então despende tempo
para ir até aquele homem, numa atitude completamente altruísta, abrindo mão dos seus próprios interesses. Ele poderia fazer como fez o sacerdote, como fez o levita, olhar e falar: não tem nada a ver comigo, partiu, e vai embora. Mas não, ele parou, ele se importou, ele foi altruísta. Mais do que isso, ele foi generoso. Ele coloca aquele homem sobre o seu jumento, leva aquele homem a uma hospedaria, tira do seu bornal ali 2 moedas de prata e entrega ao dono da hospedaria, dizendo: olha, cuide dele. Detalhe, nesse ponto ele já tinha tido cuidados iniciais com aquele homem. Ele já tinha investido tempo ali na estrada em cuidar daquele homem. E aí ele leva então a hospedaria e diz: olha, cuide dele, estou te dando dinheiro aqui. Se você tiver mais gasto com ele, a hora que eu voltar, eu pago o que for necessário. Ele agiu com generosidade. Ele agiu com a atitude de quem diz: o que é meu é seu. Quando, na verdade, o sacerdote e o levita passam ali, e a atitude deles é: o que é seu, o que é meu é meu. Esse homem foi generoso. Ele pôs a mão no bolso para abençoar, para cuidar, para curar aquele que estava necessitando. Ele teve uma atitude de compaixão, ele teve uma atitude altruísta, ele teve uma atitude de generosidade e, por fim, ele teve misericórdia. Ele teve uma atitude misericordiosa. A atitude de misericórdia tem a ver com se colocar no lugar do outro. Misericórdia é a junção de 2 palavras, miseratio e cordis, do latim. Miseratio significa compaixão e cordis, coração. Daí vem cardíaco que nós temos na língua portuguesa. Miseratio, compaixão, cordis, coração. Quando a gente olha então para misericórdia, a gente pode entender que literalmente significaria coração compadecido. E eu só tenho condição de ter um coração compadecido quando eu me coloco no lugar do outro. Quando eu tenho empatia em relação ao outro. E se fosse eu no lugar dele? E esse homem tem essa atitude: e se fosse eu no lugar daquele homem? E se fosse eu? E ele age com misericórdia. Compaixão, altruísmo, generosidade e misericórdia. O texto termina com Jesus voltando-se para aquele homem, para aquele estudioso, para aquele mestre da lei, dizendo: qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? De certa forma, o que Jesus está fazendo aqui é forçando aquele homem a admitir ou a se comparar com um samaritano. Lembram da rixa entre judeus e samaritanos? Isso era uma humilhação para aquele homem. Porque o que Jesus disse aqui foi: olha, você é judeu, você se acha melhor do que os samaritanos, mas na verdade tem outra pessoa aqui, que você acha que é indigno, que você acha que ele não tem relacionamento com Deus, mas que ele está fazendo muito mais do que você. Jesus está forçando esse homem a ter esse olhar. E esse homem então responde a Jesus, esse especialista da lei. Ele nem percebe que ele nem fala o samaritano, ou foi o samaritano. Ele só diz: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus então diz: vá e faça o mesmo.
A nossa relação com o outro deve ser uma relação de olhar para o outro, de não dar desculpas. A nossa relação com o outro não pode ser de uma forma que a gente acha que a gente adora a Deus dentro da igreja, ou que a gente serve a Deus, que a gente desenvolve ministérios dentro da igreja, mas chega da porta para fora, a gente trata os outros mal. A gente não glorifica a Deus, muito pelo contrário. Eu me lembro de uma história de uma pessoa que estava conversando comigo e fazia parte de uma igreja. E aí ela, no bairro, ela convidava as pessoas para irem à igreja. E num desses convites, uma daquelas pessoas virou para ela e falou: eu, e naquela igreja, daquele pastor que trata as pessoas mal, que quando vai no mercadinho ali, ele não entrega o dinheiro, ele joga o dinheiro para a pessoa do caixa. Eu prefiro ir em qualquer lugar, menos naquela igreja. Que vergonha para o Evangelho. E que vergonha é para o Evangelho quando um cristão não age de maneira a glorificar, a adorar a Deus no seu cotidiano. Você já parou para pensar que nós somos sacerdócio real, como diz o apóstolo Pedro? Ou seja, nós somos representantes de Deus aqui na terra. E quando você erra diante das pessoas, você está manchando o nome de Jesus. Quando você não adora a Deus através das suas atitudes, você está manchando o nome daquele ao qual você é sacerdote. Que a nossa atitude em relação com o outro não seja dessa forma, mas que seja uma atitude de compaixão, de olhar para o outro, de perceber a necessidade do outro. E aqui eu não estou falando simplesmente de necessidade específica. É lógico que a gente tem que se preocupar com isso, assim como aquele homem se preocupou, no sentido de suprimento. A gente tem aqui, por exemplo, na Igreja Érica, que está fazendo um trabalho sensacional, um trabalho fantástico de arrecadar alimentos para dar para aqueles que não têm. Não têm. Ontem ainda ela estava falando para a gente de 2 casos no grupo do WhatsApp da igreja, de extrema necessidade. Olhar para o outro com compaixão. E às vezes vai ser um alimento, às vezes vai ser roupa, às vezes vai ser um abraço. Às vezes vai ser um olhar. A gente não está podendo abraçar, né? Por causa da pandemia. Às vezes vai ser uma palavra. Compaixão. Altruísmo. Abrindo mão dos seus próprios interesses pelo outro. Generosidade. Repartindo com o outro. Se solidarizando com o outro a ponto de colocarmos a mão no bolso e vermos a necessidade do outro, e então sermos generosos com o outro. Misericórdia. Reconhecendo que o nosso coração é miserável e que assim como o nosso coração do outro também é, e assim como nós temos necessidade, o outro também tem, e se aproximando, se achegando, cuidando. Que essa seja a realidade, que essa seja a base para a nossa relação com o outro. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as pessoas que estão aqui presentes e também aqueles que estão assistindo esse vídeo nas suas casas, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo mova a Tua igreja a ser uma igreja misericordiosa, compassiva, generosa, altruísta, Pai. E quando eu falo a Tua igreja, eu falo de cada pessoa individualmente. Talvez alguns tenham dificuldades em olhar para o outro, em quebrar o orgulho muitas vezes, e abrir mão de si mesmo pelo outro. Que o Senhor quebre isso em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça, Pai. Se for necessário
que alguém, no nosso caso aqui, seja quebrado como um vaso, que o Senhor quebre, e que essa pessoa possa ter a certeza de que ser quebrado como um vaso nas mãos do oleiro é ser quebrado para ser reconstruído. Porque nós estamos nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, dá coragem, Pai, para admitir os erros e para tomar outro caminho. Fortalece a cada um. Dá, Senhor, a disciplina necessária. Dá a graça necessária, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gi, eu quero chamar a Gi, as crianças aqui na frente, por favor. Hoje é o meu último dia como pastor nessa igreja. E eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade desses quase 6 anos. Eu completaria 6 anos de pastorado aqui no dia 28 de fevereiro. Então, eu quero glorificar a Deus, porque olhando para esses 6 anos, eu tenho a certeza de que o Senhor cuidou, de que o Senhor sustentou essa igreja, de que o Senhor cuidou de nós, e quando eu falo nós, eu falo de nós como Igreja Batista Betel. Ele cuidou de nós a todo tempo, o Senhor trabalhou aqui nesse tempo. E eu agradeço ao Senhor pela graça dEle, agradeço ao Senhor pela misericórdia dEle, agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu de me relacionar com cada um de vocês, alguns mais de perto, outros um pouquinho mais distantes, mas nos relacionando sempre de alguma forma. Então, eu louvo a Deus por isso. A palavra que caracteriza o fechamento desse ciclo, para mim, é gratidão. Eu sou grato a Deus, porque por tudo que eu já falei, porque Ele foi gracioso, porque Ele foi bondoso, porque Ele foi misericordioso. Todo esse tempo comigo, através da igreja, e também acredito que com a igreja através da minha vida, pela graça dEle. Eu louvo a Deus por isso. Nós estamos fechando um ciclo aqui, abrindo um outro ciclo lá em São Paulo, na primeira Igreja Batista em Jardim das Embuias. Mas não fecha-se um ciclo como pastor, mas não fecha-se um ciclo, para mim, Lúcio, não fecha-se um ciclo de carinho, não fecha-se um ciclo de amizade. Esse ciclo não está se fechando. O mesmo carinho que eu tive durante esses 6 anos com vocês, é o carinho, é o amor que eu continuo tendo daqui para frente também. Então, obrigado por tudo, que Deus abençoe grandemente, grandemente essa igreja, que essa igreja, ela cresça na graça, no conhecimento do Senhor, ela cresça em número, ela cresça em expansão, em capilaridade, em impacto nessa cidade, nesse bairro. Que Deus abençoe vocês profundamente, do fundo do meu coração. Eu escrevi, porque se eu ficar emocionada, eu tenho uma cola. Mas eu acho que faço coro, né, com as palavras do Lúcio, né, de real gratidão, né. Nós entendemos aquela passagem de Eclesiastes, né, do que tudo tem seu tempo determinado, e a gente sabe que Deus tem seu tempo para todas as coisas, e nós sabemos que esse tempo que estivemos aqui na Betel foi o tempo de Deus para nós. Né, com a mesma convicção que nós viemos para cá, porque entendemos que Deus nos chamava para estar aqui, nós também vamos, porque também entendemos que Deus nos chama para outro lugar agora, né? Mas meu coração fica muito alegre, né, por tudo que a gente fez e viveu juntos, né, como comunidade,
Eu aprendi nessa igreja um senso ainda maior de família, né? Especialmente no momento em que a nossa família de origem estava tão longe, né, de nós. Eu reconheci em vocês mães de oração, irmãos e alguns filhos até. Sou muito grata, né, tantas vezes que nós fomos ajudados e abençoados, né. A Laine me ajudou muito quando eu estava grávida, da Isa, a Célia, que não está mais aqui, a Sônia, né, eu não vou citar todo mundo que me ajudou, né, tantas vezes que nós fomos generosamente abençoados por tantos irmãos dessa igreja. Nós não temos palavras para agradecer, né? Eu sou muito grata mesmo pela generosidade, pela hospitalidade dessa igreja, né, que tantas vezes supriram as nossas necessidades. Estar aqui revelou tantas coisas em nós e também formou tantas coisas em nós que nós vamos levar para onde nós estamos. Então, certamente esse tempo, esses 5 anos, quase 6 anos, né, produziram, né, Deus usou para produzir tantas coisas em nós e no nosso ministério. Certamente tudo aquilo que vamos realizar lá, vocês são parte disso, né? Vocês é um desdobramento daquilo que a gente viveu aqui. E no fim desse ciclo, que permanece além do aprendizado é a gratidão, né, como o Lúcio mesmo trouxe, né? Oro para que o próximo ciclo da amada Betel seja ainda mais frutífero e rico, e que o próximo pastor e sua família se sintam tão acolhidos quanto nós nos sentimos quando chegamos. Oro e espero que haja muitos bons caminhos para essa amada igreja percorrer, e que ela seja cada vez mais forte, mais convicta e mais santa. Que Deus abençoe todos vocês, a gente guarda vocês no coração, e estando em São Paulo, vão nos visitar, ok? Que Deus abençoe essa amada igreja. Que a graça do Senhor, o amor de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com essa igreja, seja com todos vocês que estão aqui, com aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Amém.